Senhor, a voz do Senhor. Mais uma vez, bom dia, queridos irmãos. Hoje, Deus enviou-nos o seu servo para falar-nos da sua palavra. É servo de Deus. Todos nós temos uma missão, porque somos missionários do nosso Deus. É o querido pastor Antônio Carvalho, que é departamental das comunicações da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia e também diretor da publicadora e responsável pela formação de todos aqueles que já conhecem, que têm ido ao SAL, Seminário dos Adventistas para Leigos. Então hoje Deus enviou para que, através dele, ele seja o mensageiro da palavra do Senhor. Pastor Antônio, seja bem-vindo à Igreja de Que a Luz está de ouvir. Obrigado, irmão, pela apresentação. Quero saudar também a todos aqueles que ainda não tinham saudado hoje de manhã, desejar a todos um santo e feliz sábado, que o Espírito do Senhor possa estar com cada um de vós de uma forma particular. Meus prezados irmãos, responsabilidade do Departamento de Publicações, normalmente quando visito uma igreja eu falo de publicações. É inevitável. Mas esta manhã eu não vou falar propriamente de publicações, mas quero falar baseado na melhor e maior publicação que já alguma vez teve lugar na face da terra, que é a palavra do Senhor. Portanto, vou restringir as publicações à grande publicação que foi a palavra do Deus vivo. E convido-vos a que possam abrir a palavra do Senhor, porque é por aí que devemos começar sempre, abrir a palavra do Senhor, e podermos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho segundo São João, capítulo 14, as primeiras palavras que encontramos nesse capítulo. São palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, que ele, a dado momento, dirigiu aos seus discípulos. João, capítulo 14, primeiro versículo, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, muito bem. Foi com estas palavras que Jesus, naquele instante, naquele momento, acalentou o coração daqueles discípulos. Na verdade, era difícil para eles esta mensagem. Eles gostavam de estar com o Mestre. Eles sentiam a importância de estar com ele. E Jesus estava a dizer-lhes que se ia embora, que se ia ausentar, que ia para junto do Pai. E eles perceberam que era uma separação. E eles não a desejavam. Naquele momento o coração deles ficou um bocadinho apertado. Mas Jesus teve estas palavras de conforto: vou preparar-vos lugar. Não vou apenas embora, eu vou preparar o caminho para que vocês um dia possam estar lá. E Jesus ansiava realmente que eles estar com eles bem cedo. E eles próprios também queriam estar com Jesus muito em breve. Aliás, já ouvi nos anúncios, no próximo sábado vão ter aqui Santa Ceia. Normalmente na Santa Ceia lê-se aquelas palavras de Jesus quando ele dizia que não beberia mais do fruto da vida até ao momento em que voltasse a fazer de novo com os seus discípulos no reino dos céus. Recordam-se dessas palavras? Essas palavras significavam a grande ansiedade que Jesus tinha de, em breve, poder estar com eles. Porque no contexto de Israel antigo, beber, desfrutar do fruto da vida era um sinónimo de bênção, de felicidade. E Jesus, com aquelas palavras, estava-lhes a dizer algo muito importante. É que não iria estar completamente feliz, completamente satisfeito, enquanto não estivesse novamente com eles. Portanto, eles perceberam perfeitamente que Jesus tinha
pressa, tinha urgência em estar com ele. E agora estas palavras de Jesus marcavam realmente esta perspectiva da próxima separação que eles iam ter com o Mestre. Acontece que, depois de Jesus ressuscitar, nós encontramos o relato de uma breve mensagem que um anjo disse aos discípulos no início do livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que me pudesse acompanhar essa leitura, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, e no versículo 10, o 9 diz-nos que Jesus começou a ser elevado, portanto, para os céus, a subir, e no versículo 10 diz, estando eles com os olhos fitos no céu, portanto, eles não deixavam de olhar para o Mestre que estava cada vez mais distante deles, fisicamente, e diz que, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Nós sabemos que são 2 anjos. E depois, um dos anjos, veja o que diz aos discípulos. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Estas palavras daquele anjo vieram trazer novamente a esperança do encontro breve com Jesus. E esta esperança era tão forte, mas tão forte, que eles não se saudavam como as outras pessoas se saudavam. Uma das coisas que os diferenciava do resto do povo era a maneira como eles se cumprimentavam uns aos outros. Eles não diziam como os hebreus paz, ou seja, shalom. Eles também não diziam como nós dizemos bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou lá como está, ou qualquer coisa do género. Eles cumprimentavam-se com uma palavra, ou melhor, com uma expressão que já aqui ouvi esta manhã. Lembram-se qual era? Maranata. Maranatá. Portanto, eles falavam a língua aramaica, era o aramaico que se falava na altura, e esta expressão significa o Senhor vem. E era assim que eles se cumprimentavam. Portanto, vejam como estava tão presente na mente deles que o Senhor iria em breve voltar. E curiosamente, também já esta manhã, se leu na escola sabatina um texto que reflete exatamente a noção que eles tinham de que Jesus iria voltar durante o período de vida deles. Querem ver comigo essa passagem? Vamos até à Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui nós notamos que no pensamento de Paulo a vinda de Jesus estava para muito breve. A dado momento, no capítulo 4, Paulo vai falar para a instrução da igreja, para que a igreja tivesse o verdadeiro conhecimento daquilo que era o plano de Deus, acerca dos vivos e dos mortos. E então, Paulo está a dizer que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Mas a dado momento, nas palavras dele, transparece esta esperança de que o Senhor ia voltar ainda no tempo de vida deles. Reparem, diz assim, versículo 16. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora reparem o que diz a seguir. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, percebem a nuance aqui? Nós, os que ficarmos vivos. Paulo também acreditava que o Senhor ia voltar muito em breve. Nós, adventistas, geralmente falamos do grande desapontamento de 1844. Na verdade, no primeiro século também houve um grande desapontamento. É que Jesus não voltou no primeiro século. Já estamos no século XXI e ele ainda não voltou. Não é? E eles tiveram esse desapontamento porque realmente eles ansiavam muito, muito que o Senhor voltasse logo. Claro que hoje, passados todos estes séculos, com a compreensão que nós temos, com o aprofundamento do conhecimento das Escrituras que nós temos, que eles não tinham, nós sabemos que o tempo do fim só se poderia cumprir depois da profecia dos 2300 anos que encontramos em Daniel. Mas eles não tinham esta compreensão naquela altura. Eles não estavam cientes de que ainda ia faltar tanto tempo para que o Senhor voltasse. Tantos anos ainda teriam que decorrer.
E eu acredito que isto foi intencional e foi uma proteção da parte do Senhor. Porque se eles tivessem a noção que iam demorar tanto tempo, eles podiam ter desanimado. Ou ainda vão faltar tantos anos. Vai haver ainda tantas gerações, tanto mundo para acontecer antes do Senhor voltar. E então eu acredito que Jesus não lhes disse tudo claramente para os proteger, mantendo no coração essa esperança bem firme de que o Senhor haveria de voltar e haveria de vir ressuscitar os vivos e os mortos. E é verdade isso. É verdade. Mas não era naquele tempo. Hoje nós vivemos numa época em que já todas as profecias com data se cumpriram. Hoje vivemos num tempo em que o Senhor pode vir a qualquer momento. Porque não há mais tempo que tenha que decorrer, profeticamente falando, para que isso aconteça. O tempo do fim, que começou no século XVIII, marcou essa etapa final da história do mundo. E no século XIX, sabemos, mais ou menos a meio do século, em 1844, que o Senhor entrou numa fase decisiva do plano da salvação, que é o ofício sumo sacerdotal no lugar santíssimo do santuário celestial. E desde então para cá, eu não sei quantos ao sábado é que têm boa cabeça para fazer contas de cabeça. Mas só um exercício, só para vós mesmos. Quanto tempo já decorreu desde 1844? Quantos anos faz este ano que isso aconteceu? As cabeças já estão a processar. Quanto? $180. 180 anos que iniciou Jesus no céu, essa nova fase do plano da salvação. Nós sabemos que ele começou por Adão e Eva e que vem vindo progressivamente a avançar no tempo, mas em 180 anos, meus irmãos, pode estar a acontecer, eu não sei, não tive nenhuma revelação especial sobre esse assunto, mas pode estar a acontecer que os nossos nomes possam estar a passar agora no juízo. E pode acontecer até que já tenham passado e que a nossa situação esteja pendente de alguma decisão que ainda temos que tomar, de alguma reforma, de algum reavivamento que ainda tenhamos que processar na nossa vida. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, e é o mais importante, é que já se passaram 180 anos e que o Senhor pode vir a qualquer momento. Mas o que é facto é que ele ainda não veio. E como ele ainda não veio, nós podemos colocar uma questão que muitas gerações têm colocado, que é: porquê é que o Senhor ainda não veio? Ora, muito bem, o que é que nós temos da parte de Deus que nos possa ajudar a encontrar respostas para esta pergunta? Porquê é que o Senhor ainda não veio? É curioso que no livro Evangelismo, na página 696, a serva do Senhor a dado momento escreveu o seguinte, passo a partilhar convosco. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada, atrasada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. É interessante este paralelo que é feito entre a experiência do povo de Deus, em geral, incluindo-nos a nós, e a experiência do povo de Israel no deserto. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu naquele tempo? Vamos recordar-nos um bocadinho da história. Deus suscitou um homem chamado Moisés para ir buscar o seu povo e para o conduzir até à terra prometida, até à Palestina, como nós conhecemos hoje, aquele território ali. Ora bem, aquela viagem duraria cerca de 2 anos, se tudo corresse normalmente. Eles iam a pé, como nós sabemos. Havia alguns obstáculos que eles tinham que contornar, nomeadamente obstáculos físicos, como o mar, por exemplo, ou obstáculos populacionais, como alguns povos que não estavam propriamente
muito disponíveis para os deixar passar pelo território deles. Eles tiveram que contornar de vez em quando algumas zonas, mas levava cerca de 2 anos. O que é facto é que ao fim mais ou menos de 2 anos eles estavam às portas da Terra Prometida. Imaginem, ao fim de cerca de 2 anos eles estavam às portas da Terra Prometida. E então foi decidido enviar 12 espias, 12 exploradores, 12 desbravadores, podíamos dizer, para usar o termo mais técnico e mais antigo, para irem ver a terra que o Senhor tinha preparado para o seu povo e para trazerem um relatório daquilo que eles iam ver. E é curioso. Lembram-se quanto tempo é que eles andaram por aquela terra? Alguém se recorda? 40 dias. Andaram 40 dias por aquela terra. Ao fim desses 40 dias, eles voltaram e trouxeram o relatório. E Deus tinha dito que aquela terra manava leite e mel. E eles próprios reconhecem que aquela terra manava leite e mel. Eles dizem muito bem daquela terra, que é uma terra extraordinária. Aliás, até há um pormenor curioso. E sabem, na Bíblia os pormenores não estão lá por acaso. Os pormenores estão lá porque eles são importantes. Diz que foram precisos 2 homens. Para quê? Lembram-se? Para trazer um cacho de uva. Eu já vi cachos de uvas grandes. Mas não eram precisos 2 homens para pegar neles. Mas ali, aquilo era mesmo uma coisa fora do comum, não é? Mesmo fora do normal. Um cacho de uvas que era tão grande, tão pesado, que eram precisos 2 homens para pegar neles. Não está em causa que os homens fossem fraquinhos. Não era o caso, não é? O cacho é que era excepcionalmente grande, pesado. Não é? Portanto, era uma terra que realmente produzia, que era uma coisa extraordinária. E por aí estava tudo bem. Qual foi o problema? É que aquela terra tinha gente, cuidado com eles. Eles alimentavam-se daquela maneira, não é? Tinha gigantes. O problema não era só esse. É que eram homens que estavam bem treinados na guerra. Muitas vezes eles guerreavam entre eles, entre cidades, povos diferentes, e estavam bem armados. Tinham armas, boas armas. Daquele tempo, as armas daquele tempo. E o povo de Israel não estava, enfim, entre aspas, tão bem alimentado. Estava mais bem alimentado até, mas humanamente falando, percebe o que é que eu quero dizer. Mas sobretudo não estava tão bem armado. O povo de Israel não tinha prática da guerra. O povo de Israel tinha pedras e tinha paus. Eles tinham escudos, tinham armas de ferro. Portanto, a diferença em termos de armamento era abismal. Para além da falta de treino. Mas Israel tinha uma coisa que era decisiva e, na verdade, era a única que era importante para conquistar a terra. Sabem qual era? É que Deus estava com o seu povo. E não com os povos que habitavam a terra. E Deus tinha decidido que aquela terra era para o seu povo. E Deus ia dar aquela terra ao seu povo. Mas, às vezes, há uma diferença na cabeça do ser humano entre aquilo que Deus diz e aquilo que nós acreditamos. E é aqui muitas vezes que está o problema, que está o drama. Aqueles espias viram a terra e quem habitava na terra. E em vez de ficarem focados naquilo que Deus já tinha feito pelo seu povo e naquilo que Deus tinha dito ao seu povo, eles ficaram focados nas dificuldades que eles iriam enfrentar, supostamente. Eles tinham esquecido que Deus tinha aberto o mar, que atravessaram a seco, que Deus destruiu o exército egípcio quando o exército egípcio estava quase a apanhá-los junto ao mar. Eles se esqueceram que Deus os tinha conduzido naquela trajetória até à terra prometida, que os tinha levado a salvo até à fronteira daquela terra, e agora desconfiavam que Deus não era capaz de lhes dar aquela terra para eles habitarem. Porque eles pensavam que iam ter que expulsar aquelas pessoas, que iam ter que os matar. E como é que eles iam fazer se não estavam armados, se não estavam tão bem alimentados, supostamente como eles, se não eram tão fortes como eles, porque lá até havia gigantes. Eles ficaram cheios de medo. Quer dizer, não todos. Quantos é que ficaram com medo? 10. 2 não. 10 ficaram focados
nas dificuldades. 2 estavam focados naquilo que Deus podia fazer pelo seu povo. E é curioso que 10, que fossem 10 os que não ficaram realmente focados como deviam na realidade espiritual. Sabem que 10 é um número simbólico na Bíblia. 10 significa o mínimo. Parece muito, mas na verdade era o mínimo. Mas é o mínimo suficientemente forte para fazer estragos. E fez. Porque o relato deles foi tão dramático, foi tão falho de esperança, de fé, que conseguiram contaminar o povo. E o povo começou todo a lamentar-se. Ai, que desgraça, mais valia ficarmos no Egito, ao menos no Egito nós estávamos... Eles estavam bem no Egito. Eles eram escravos. Não tinham liberdade. Trabalhavam todos os dias. Estivessem com saúde ou doentes, tinham que trabalhar. Se não trabalhassem, não morriam. E eles diziam que no Egito estavam bem e que agora iam para uma terra que iam ser consumidos naquela terra. Mas será que Deus os tirou do Egito para os fazer consumir na terra que Ele tinha preparado para eles? Não faz sentido. Mas eles acreditaram nisso. Ou seja, a falta de foco, ou melhor, o foco no sentido errado, fez com que a fé deles se desvanecesse. E sabem qual foi o resultado? Eles estavam às portas da terra e tiveram que voltar para trás, porque Deus decidiu que nenhum daqueles que duvidaram entrasse na terra. E porquê? Porque não estavam preparados. A falta de preparação fez com que eles não pudessem receber a promessa no momento em que Deus a queria dar. Esta foi a história dramática do povo de Israel na terra. E todos aqueles que duvidaram do poder de Deus, da boa vontade de Deus, do plano de Deus, acabaram por morrer no deserto. Primeiro, outros depois, uns por umas causas, outros por outras, mas todos lá. E ao todo foram 40 anos que eles andaram ali de um lado para o outro, porque não estavam preparados para entrar na terra prometida. Porque naquela terra prometida eles tinham que entrar pela fé, em plena confiança de que o Senhor iria prover às suas necessidades e iria remover todos os obstáculos que eles tivessem que enfrentar. E não tendo esta certeza, esta confiança na intervenção de Deus, eles não podiam entrar naquela terra. E foi por isso que eles não entraram. Os que entraram foram os 2 que tiveram confiança no Senhor. Lembram-se quais eram os nomes? Josué e Caleb, não é? E até o próprio Moisés. Até o próprio Moisés, por causa do momento em que perdeu a calma, acabou por não entrar na terra. À porta. Tremendo, não é? Bom, mas Deus deu-lhe uma coisa melhor, que foi suscitar-lhe a bola para o céu, como nos diz a epístola de Judas. Mas a lição que nós podemos tirar, a lição espiritual que podemos tirar desde logo da experiência do povo de Israel, foi que por falta de fé, por falta do foco certo, eles não estavam preparados espiritualmente para desfrutarem daquilo que o Senhor tinha para eles. Meus prezados irmãos, e connosco hoje em dia? Como é que nós estamos? A questão para nós é, temos nós o foco certo? Estamos nós realmente focados nas coisas do Senhor? Ou temos o nosso foco concentrado nas dificuldades da vida, do mundo, daquilo que temos que enfrentar? Estamos nós confiando no Senhor ou estamos nós alimentando incredulidade nos nossos corações? Esta é a grande questão, meus prezados irmãos. Gostaria que pudéssemos ir até ao livro de Apocalipse. Sabem que o livro de Apocalipse é um livro muito precioso para nós. Não é apenas por ser um livro profético, há muitos livros proféticos na Bíblia, mas o livro de Apocalipse é particularmente importante. É um livro em que Deus revela muita coisa importante para o tempo do fim. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse no capítulo 3, a dado momento, nós vamos encontrar uma mensagem a uma igreja, que é uma igreja especial. Esta igreja é a igreja que simbolicamente representa o povo de Deus do tempo do fim. É curioso que cada igreja corresponde a uma etapa do povo de Deus na história do mundo.
Mas aqui no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós encontramos a mensagem de Deus para a igreja do tempo do fim, para o nosso tempo. Ou seja, uma mensagem de Deus para nós. E então, esta mensagem à Laodiceia tem algumas particularidades interessantes. Mas vamos ler o texto. Reparem no que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, antes foras frio ou quente. Sim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Porquanto dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Sabem, a cidade de Laodiceia, de uma cidade que se trata, a cidade de Laodiceia, era uma cidade que na antiguidade era conhecida por duas características fundamentais. A primeira característica é que em Laodiceia havia uma fonte de água quente. Não muito quente, tépida. O que fazia com que as pessoas procurassem Laodiceia para esses banhos nessas águas, porque eram águas que nasciam, entre aspas, não é, na fonte, naturalmente aquecidas, uma temperatura muito agradável. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de estar em algum sítio onde a água, uma fonte onde a água nasce com características fora do comum. Eu já estive nos Açores, na ilha de São Miguel, numa localidade onde, num espaço pouco maior do que este espaço aqui, havia 3 fontes com 3 águas diferentes. Uma delas era uma água ferruginosa, a outra era uma água gasosa, natural, que saía da fonte com gás já, e a outra já nem me recordo o que era. Mas assim, num espaço pequeno, 3 fontes com 3 tipos de água diferentes. Muito engraçado aquilo. Bom, em Laodiceia a água era quentinha. E sabem, é aquela temperatura em que nós nos sentimos bem e descontraímos, naturalmente. Eu não sei se algum de vós já esteve em algum sítio onde o calor é muito, muito, muito elevado. Eu já estive. E posso-vos dizer que à noite temos dificuldade em adormecer. Porque o calor não deixa. Literalmente. Não deixa. É que nem o lençol se aguenta em cima da pele. Tanto calor que está. Mas também é verdade que quando está muito frio, nós temos dificuldade em adormecer. Não é? Mas quando está aquela temperatura amena, não é? Tépida, morninha, nós adormecemos, que é uma beleza. Pois Laodiceia adormeceu precisamente porque não era quente nem fria. Estão a perceber a mensagem. A outra característica da cidade de Laodiceia antiga é que lá se produzia um colírio que era bom para os olhos. E muita gente que tinha problemas com a vista ia a Laodiceia para se tratar com aquele colírio. E é curioso que Deus, nesta mensagem, vai buscar estas duas características da cidade para dar uma mensagem ao seu povo. E diz que o seu povo tem um problema na vista. É isto que Deus está a dizer. O seu povo tem um problema na vista. É que o seu povo olha para a realidade, mas vê outra coisa. Reparem, o povo diz o quê? Sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Isto é a percepção do povo. E Deus olha para esse mesmo povo e diz: oh, coitado, estás mesmo mal da vista. Tu estás uma desgraça. Pobre, cego, nu, miserável, não é? Que desgraça. Mas o povo achava que não. Ou seja, a autoperceção que tinham estava completamente fora da realidade. E quando isto acontece com o povo de Deus é dramático, porque nós não nos apercebemos das nossas necessidades verdadeiramente. E há aqui uma advertência para nós. Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: não, está tudo bem. Sabem, havia uma vez no templo em Jerusalém, estava um fariseu a orar, e ele olhava para os parceiros do lado e dizia: oh, Senhor, que bom!
Que eu já não sou como aquele empregado das finanças, aquele publicano que está ali, oh, desgraçado, aquele miserável. Não é? Oh, Senhor, que bom que eu já não sou pecador como aquele outro que está ali, malandro, tem uma vida um bocado esquisita. Enfim, ele orava agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos que ele achava que tinha recebido, porque era melhor que os outros. Mais uma vez tinha um problema de vista também. Jesus falando daquele homem, o que é que Jesus disse? Que na verdade o publicano que ele desprezava estava melhor do que ele. Meus irmãos, quando nós temos um problema de perseguição, e eu espero que não tenhamos nenhum de nós aqui, está bem? Mas quando isto acontece com alguém, espiritualmente, é terrível. Porque perdemos a noção das nossas verdadeiras necessidades. Deixamos de perceber que nós precisamos mesmo de Deus. Precisamos de o procurar de coração. Precisamos de arrependimento. Precisamos da bênção do Senhor para mudar na nossa vida aquilo que ainda não está bem. Precisamos de um reavivamento espiritual. Precisamos de mais tempo para buscarmos ao Senhor através da sua palavra, para que o Senhor nos fale. Precisamos de mais tempo para falarmos com Ele através da oração. Precisamos de nos empenharmos mais em fazer a vontade do Senhor, em partilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que nos rodeiam. Tudo isto nós precisamos. Tudo isto é absolutamente essencial no tempo em que nós vivemos. Mas se nós não tivermos esta percepção da realidade, da nossa, e da realidade que nos rodeia, nós corremos o risco de estarmos desfocados e não conseguirmos ver realmente as coisas como elas são. E estando à beira da terra prometida, corremos o risco de ter que andar pelo deserto mais tempo do que aquele que era suposto, do que aquele que Deus quereria que nós andássemos, porque ainda não estamos preparados espiritualmente para entrarmos no reino dos céus. E isto é dramático. Se nós nos sentimos bem aqui, nós não vamos ter vontade de sair daqui. Eu já cá estou bem, para que me vou embora para o outro lado? Conta-se a história de um pregador um pastor que um dia assumiu a responsabilidade de uma igreja num determinado estado dos Estados Unidos, não vou dizer qual é, mas é um dos estados mais famosos e mais prósperos dos Estados Unidos. E um dia aquele pastor naquela igreja falou acerca da vinda de Jesus. Mas ficou com a sensação que a igreja ouviu. No sábado seguinte o pastor voltou a falar acerca da vinda de Jesus. E aconteceu exatamente a mesma coisa. E no terceiro sábado o pastor voltou a falar acerca da vinda de Jesus. Até que um dos anciãos, já incomodado pela insistência de falar sempre do mesmo assunto, abordou o pastor à parte e perguntou-lhe: pastor, porquê é que está sempre a falar da vinda de Jesus? E aquele pastor respondeu: enquanto eu não sentir que a igreja está convicta e está preparada ou se está a preparar para se encontrar com Jesus, eu vou falar deste assunto. Sabem, naquela igreja, à porta daquela igreja, paravam carros de alta gama. As pessoas estavam bem na vida, tinham uma vida próspera, tinham a conta bancária bem recheada. Aparentemente estava tudo a correr bem. Para que até parece que se venha? Estamos cá bem. Não há pressa. Não há urgência. Eles olhavam para eles mesmos e achavam que estava tudo bem. O pastor olhava para eles e achava que não estava assim tão bem. E Deus? O que é que Deus acharia, não é? E esta é a questão, meus irmãos. Nós temos que, com a ajuda de Deus, tomar consciência de qual é verdadeiramente a nossa situação. E sabem, os antigos hebreus achavam que estavam melhor que os outros porque eram filhos de Abraão. Vocês conhecem a história, não é? E ficaram uma vez muito zangados com Jesus porque eles eram filhos de Abraão, portanto estavam bem, a salvação estava-lhes garantida e Jesus estava de alguma forma a mostrar-lhes que não era bem assim e que eles tinham que estar atentos à realidade deles e às necessidades espirituais deles. Nós hoje em dia também podemos achar, somos adventistas do sétimo dia e está tudo bem. Nós temos a compreensão do santuário, nós temos a compreensão de outras coisas que os outros não têm, nós temos muito mais conhecimento das coisas de Deus do que outros têm, inclusivamente aqueles que supostamente são especialistas da palavra. Muitos não têm a percepção, a compreensão que nós temos. Nós, em termos médios, estamos muito acima do conhecimento de muitos ditos especialistas acerca das coisas de Deus. Esta é a realidade. Mas também é uma realidade. Isso só por si não chega
para nós estarmos preparados para a eternidade. E nós temos que estar cientes disto, meus irmãos. Um dia, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Era um entardecer. Já começava mesmo a ficar escuro. E ao longe viam-se luzes. Havia uma comitiva que estava a andar em deslocação. E Jesus percebeu que era a comitiva do noivo que estava a deslocar. Era um casamento que ia ter lugar. Jesus, lá do Monte das Oliveiras, viu aquela cena e então inspirou-se e contou uma parábola. Nós encontramos essa parábola num capítulo muito especial do Evangelho segundo Mateus. Eu gostava que voltássemos a esse capítulo agora. É verdade que a história é conhecida. Eu quero chamar atenção para alguns pormenores desta história. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo, nós encontramos aí a parábola de um casamento, a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida, como todos sabemos. Sabem, não é por acaso que esta parábola está aqui. Mateus, quando montou o Evangelho, ele não o montou por ordem cronológica, por ordem dos acontecimentos das coisas. Ele montou o seu Evangelho, o documento, ele escreveu, com a intenção de reforçar, de realçar determinadas coisas do ministério do ensino de Jesus. E o capítulo 24, como vocês sabem, fala dos sinais do fim dos tempos. Ou do tempo do fim, os sinais do fim, os sinais dos tempos. O capítulo 25 vai falar agora da preparação para a vinda de Jesus. E é por isto que esta parábola está aqui. E então, diz-nos assim o texto. Vamos ler. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ou seja, 10 noivas, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Devo dizer que a palavra lâmpadas é um modernismo. Tal como temos arcaísmos na palavra, às vezes também temos modernismos. Esta lâmpada não é nada disto que nós estamos habituados. Não é? Naquele tempo não existia. Já existia a eletricidade, não era aproveitada como nós a sabemos aproveitar hoje em dia. Eram, como é que eu posso dizer? Eram uns utensílios, eram uns recipientes em barro, que tinham, portanto, uma tampa maior onde se punha o azeite e depois uma tampa pequena onde aquele azeite era incendiado para que desse luz e se pudessem iluminar. Nós tínhamos uma versão mais moderna disto, alguns ainda certamente conhecerão. Eu conheci e vivi na minha infância com isso porque eu já nasci no milénio passado, como alguns estão também, não é? E como nasci no milénio passado, quando eu era miúdo, ainda existiam os candeeiros de petróleo. Alguém se lembra dos candeeiros de petróleo aqui? Alguns que nasceram no milénio passado ainda se lembram, não é? Muito bem. Já somos milenares. Os candeeiros de petróleo, portanto, tinham um depósito com o petróleo, onde se punha o petróleo, obviamente, não é? Depois tinha uma mechazinha e incendiava-se a mecha e aquilo dava, a chama dava luz, protegia-se com uma ampola de vidro. Eu não sei como é que era convosco. Eu nasci em Lisboa, numa determinada zona de Lisboa, ali perto do Jardim Zoológico, em São Domingos de Benfica, e ali vivi a minha infância. E ali acontecia que muitas vezes faltava a luz. Não sei porquê, mas muitas vezes faltava a luz. Durante o dia não sei, a gente não precisava, mas à noite era uma desgraça. E então eu vivi com a minha avó e a minha avó tinha sempre o candeeiro pronto, sempre pronto, porque quando faltasse a luz, ela tinha que acender o candeeiro de petróleo. Bom, se ela se esquecesse de ter o candeeiro preparado ou de não o ter à mão quando faltasse a luz, era um problema. Portanto, tinha que estar sempre preparada para essa necessidade. Ora bem, o que acontece aqui é que nesta parábola nos fala dessas lamparinas, podíamos nós dizer melhor até do que lâmpadas, e então diz-nos no versículo 2 que 5 dessas jovens virgens, dessas noivas, eram insensatas e 5 eram prudentes. Eu gosto desta tradução. 5 insensatas, que tinham falta de bom senso, e 5 eram prudentes. Depois o versículo 3. As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Confiar. Ao bom estilo lusitano, não é? Logo se vê, improvisa-se. A gente desenrasca-se sempre, passa a expressão, não é? Bom, e então elas pegaram nas lamparinas e não levaram azeite da receita. Bom, as prudentes, porém, diz o versículo 4, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas.
Versículo 5. E agora reparem, mais uma vez, nos pormenores. Os pormenores na Bíblia são muito importantes. Fazem toda a diferença. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Esta história é estranha. Porquê? Porque normalmente quem se atrasa é a noiva, certo? Eu por acaso conheço um caso em que foi o noivo que se atrasou. Não fui eu. Nem era membro de igreja esse noivo, mas eu cheguei a conhecê-lo. Os amigos tiveram que o ir chamar, lembrá-lo que ele ia casar porque ele estava entretido e a jogar e já nem se lembrava que tinha que ir casar. E a noiva estava à espera dele. Pronto. Mas normalmente a noiva é que se atrasa. Não é? É da praxe. Normalmente a noiva se atrasa. Só que nesta história foi ao contrário. Foi o noivo que se atrasou. Elas estavam lá todas à espera do noivo e o noivo nunca mais aparecia. Bom. Continuando. Mas à meia-noite, diz o versículo 6, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Mais uma vez um pormenor. À meia-noite. Qual é o noivo que vai casar à meia-noite? Não, isto não acontece. Mas aqui sim, na história sim. Porque é que Jesus disse que era à meia-noite? Intencionalmente. Havia aqui uma mensagem escondida que a igreja primitiva não percebeu e que se calhar muitas vezes a igreja em geral não percebe. É que dizer que à meia-noite foi quando o noivo surgiu, quer dizer que foi no momento menos esperado que ele apareceu. A meia-noite tem um sentido simbólico importante. O noivo apareceu quando não se estava à espera dele. Houve um atraso inesperado. Ninguém esperava que tal coisa, ninguém imaginava que tal coisa acontecesse. Mas aconteceu mesmo. E agora? Bom, agora há o alerta, o noivo está a chegar. Eu imagino, não é? Elas acordam sobressaltadas, pegam nas lâmpadas e ter com o noivo. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E preparar as lâmpadas é pegar nelas, não é? Pegar nelas, ajeitá-las, acender o azeite para se poderem alumiar. Só que naquele instante acontece uma coisa também inesperada. Às vezes uma surpresa traz outra associada. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, no pior momento, no momento em que era mais necessário que tudo estivesse pronto a funcionar, elas apercebem-se que não tinham tomado cuidado e o azeite que tinham nas suas lâmpadas não era suficiente para que se aguentasse a chama por muito mais tempo. Ou seja, elas iam necessitar de mais azeite para poderem alumiar a chama, para alimentar a chama. No entanto, as prudentes, porque eram prudentes, aperceberam-se do problema. É que o que elas tinham chegava para elas, mas não chegava para as outras. Não chegava para todas. E o resultado seria que acabava por faltar para todas, se elas o partilhassem. E então as prudentes responderam, versículo 9, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E dantes aos que o vendem e comprai-o para vós. E então elas, perante aquela necessidade, elas foram, diz o texto, elas foram realmente, foram comprar o azeite, foram à procura do azeite que precisavam. Tendo elas ido comprá-lo, diz o versículo 10, chegou entretanto o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Dois elementos importantes neste versículo. As que estavam preparadas entraram e fechou-se a porta. Fechar a porta, em sentido figurado, é muito importante na Bíblia. Jesus no Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Cear é o jantar. Sabem, no tempo antigo, o jantar era a principal refeição. Ninguém convidava ninguém para almoçar, convidavam sempre para jantar. Porquê? Porque depois do dia passado, havia tempo para estarem a conviver, descansados. E era assim a prática. E então diz aqui que a porta se fechou. Entretanto, vieram as outras, versículo 11.
Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas reparem, não é Jesus que está a bater à porta agora, são as virgens que estão a bater à porta. E ele, porém, respondeu: não vos conheço. Isto é terrível. O noivo não conhecia aquelas noivas. O que é que aconteceu? Vejamos. Qual é a mensagem espiritual desta parábola? Está anunciado um encontro entre Jesus e o seu povo. O povo, simbolicamente, sabemos, é representado pela noiva, a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. O encontro está marcado. O Senhor disse que haveria de vir e que tinha pressa em vir. E aqui o Senhor também está a dizer que vai vir quando menos se esperar que Ele venha. Vai ser de surpresa, mesmo para aqueles que estão à espera que Ele venha. E reparem que na parábola, todas estão no sítio certo, para o acontecimento certo, na expectativa de que ocorra a chegada do noivo. E aqui aparentemente está tudo bem. Mas há uma coisa que faz a diferença. Não é o que elas pensavam, não é o local onde estavam, não é a esperança que alimenta o seu coração, tudo isso está igual. O que é que fez a diferença? Foi que umas estavam preparadas e outras não estavam. E umas estavam e outras não estavam porquê? Qual era o elemento que fazia a diferença? Era o azeite. E simbolicamente, biblicamente falando, o azeite significa o Espírito Santo. Ou seja, nesta história que Jesus contou, o que vai fazer a diferença entre aqueles que estão à espera de Cristo não é o acreditarem ou não que Ele vai voltar. Não é o facto de estarem no mesmo sítio, à espera do mesmo acontecimento. O que vai fazer a diferença é o Espírito Santo a atuar no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas. E isso vai ser visível num ponto. E qual é o ponto? A preparação. É que aqueles que estão sob a influência do Espírito Santo vão estar preparados para se encontrarem com Jesus. E os que não estiverem sob a influência do Espírito Santo não vão estar preparados. Eles sabem que Jesus vai voltar. Eles estão lá, aparentemente, à espera que Ele volte. Mas não se estão a preparar porque o Espírito não está a agir nas suas vidas como deveria. E o resultado vai ser este. É que eles dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, salva-nos. Senhor, leva-nos contigo. E Jesus diz: não vos conheço. É terrível, meus irmãos. Mas isto é uma advertência muito séria da parte de Deus para nós. A serva do Senhor, ainda no mesmo livro, na mesma página, a dado momento dizia: nós podemos apressar o dia. Dando o Evangelho ao mundo, está ao nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. É privilégio de todo cristão, sem exceção, todos. Não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por outras palavras, se Ele ainda não veio, foi porque o seu povo ainda não fez aquilo que era necessário que fosse feito. Diz ainda ela, no mesmo livro, 2 páginas mais à frente, página 699. Vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida. Reparem, a palavra de Deus era obedecida. E em resultado havia em cada vida e cidade monumentos a Ele. Sua verdade era proclamada por todo o mundo. Ou seja, estavam ativos na proclamação da mensagem. E sabem qual é a melhor maneira de proclamar a mensagem? É vivê-la. E sabem qual é o principal campo missionário que cada um de nós tem? Sabem qual é? Nós mesmos. Nós podemos falar de Jesus aos outros, mas se nós não vivermos a fé, até os demónios que conheciam que Jesus era o enviado de Deus, lembram-se? Meus irmãos, temos que ter muita atenção a isto.
A brilhante luz que resplandece por entre as criaturas viventes com a velocidade do relâmpago que representa a rapidez com que a obra de Deus há de, por fim, ser consumada. Dirá a serva do Senhor em Testemunhos Seletos, volume 2, página 353. O Senhor virá em breve, meus irmãos. É nosso privilégio, mais do que sabermos isso, é nosso privilégio preparar-nos para isso. E é isso que o Senhor deseja. Finalmente, dizia a serva do Senhor, ainda no livro Evangelismo, página 707, a obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Meus irmãos, somos convidados por Deus a fazermos parte da igreja triunfante. Já somos povo do Senhor, mas para sermos a igreja triunfante, temos que estar ainda mais perto dele. Estar mais intimamente relacionados com ele, para que a nossa preparação seja realmente efetiva. Mais do que saber que o Senhor vai vir, é estarmos a preparar tudo para quando isso acontecer. Que o Senhor nos encontre a todos devidamente preparados quando Ele vier em glória. É certamente o desejo de Deus e também o meu para cada um de nós. Amém. É verdade, Senhor. Nós gostávamos, mas não sabemos qual é o dia. Mas há uma coisa que nós sabemos e agradecemos-te por isso, Senhor, e na verdade até o mais importante, é que já não vai faltar muito. E que quando vieres, Senhor, nós temos que estar preparados para nos encontrarmos. E por isso nós compreendemos a nossa necessidade do Teu Santo Espírito. Que Ele possa trabalhar, continuar a trabalhar nos nossos corações, convertendo-nos nos mais pequenos pormenores, operando em nós um reavivamento espiritual, dar-nos mais vontade de procurarmos a Tua companhia, Senhor. Ler a Tua palavra, escutar a Tua mensagem, falar contigo, Senhor, aproveitando todas as oportunidades que tivermos para isso, para que o nosso caráter, o nosso coração possa ser transformado cada vez mais à semelhança de Cristo, para que quando o Senhor se manifestar em glória, nós possamos estar devidamente preparados para podermos fazer essa viagem cósmica a caminho do Teu reino, Senhor. Que cada um de nós aqui presentes, que todos aqueles que estão a acompanhar neste momento, este programa espiritual, todos nós possamos ter esta vontade, este desejo profundo no nosso coração de podermos fazer essa viagem maravilhosa, Senhor. E finalmente podermos estar todos na pátria celestial, longe deste mundo de problemas, de desilusões, de esperanças defraudadas, de tanta e tanta coisa que nos magoa, que nos perturba, para finalmente sermos felizes para todo o sempre. Mas sobretudo, Senhor, sobretudo para estarmos na Tua presença, bom Pai, e continuarmos a aprender de Ti. Abençoa, bom Pai, esta igreja aqui em Que a Luz, na pessoa de cada um dos seus membros, e todos aqueles que de alguma forma estão a acompanhar este programa. Que a Tua paz possa estar com todos e o Teu Espírito no coração. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.